como a Europa foi forjada no fogo da Reforma. Antes do som do martelo, houve o silêncio da angústia. Antes da Revolução, houve o sussurro da consciência. A Europa do final da Idade Média era um continente unido, sob uma única e imponente cruz, a da Igreja Católica Romana. Suas catedrais eram florestas de pedra que se erguiam em direção a um céu distante, e seu poder espiritual e temporal entrelaçava-se em cada aspecto da vida, do nascimento à morte. No entanto, sob o esplendor do latim, do incenso e do ouro papal, uma fome profunda roía a alma europeia. Uma fome por uma fé mais pessoal, mais direta e mais pura. As pessoas ansiavam por ouvir a voz de Deus, não através de camadas de burocracia eclesiástica, mas no íntimo dos seus corações. Essa ânsia era um barril de pólvora espiritual. E a 31 de outubro de 1517, um monge alemão acendeu o rastilho. A história do movimento protestante na Europa não é apenas sobre a divisão de uma igreja, é sobre o nascimento da Europa moderna. É uma saga de coragem intelectual, de fervor espiritual, de guerras devastadoras e de uma busca incansável pela liberdade. É a história de como a palavra escrita libertou mentes, derrubou impérios e redefiniu a identidade de um continente. Das portas de uma igreja em Wittenberg às assembleias secretas em França e aos vales da Suíça, esta é a narrativa da chama que, uma vez acesa, nunca mais pôde ser apagada. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like e se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. O martelo que ecoou pelo continente. O epicentro do terremoto foi um homem atormentado pela sua própria salvação, Martinho Lutero. Monge e professor na Saxônia, Lutero estava obcecado com a questão de como um Deus justo poderia salvar pecadores imperfeitos. A resposta da Igreja, um complexo sistema de sacramentos, boas obras, penitências e a compra de indulgências que prometiam reduzir o tempo no purgatório, só aprofundava o seu desespero. Ele encontrou a sua libertação não nos rituais da Igreja, mas nas páginas da Bíblia, especificamente na Epístola aos Romanos. O justo viverá pela fé. Esta ideia, a justificação apenas pela fé, sola fide, foi a chave que abriu a porta da Reforma. Indignado com a venda descarada de indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, Lutero redigiu as suas 95 teses. O seu objetivo era um debate acadêmico, mas, impulsionado pela revolucionária prensa de Gutenberg, as suas teses incendiaram a Europa. Confrontado pela Igreja e pelo Sacro Império Romano, Lutero recusou-se a recuar. Na Dieta de Worms, em 1521, proferiu as palavras que selaram o cisma: a menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e não me retratarei de nada, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Este ato de desafio de um único homem contra o poder estabelecido abriu as comportas. De repente, por toda a Europa, vozes dissidentes que haviam sido silenciadas por séculos encontraram um campeão. A pólvora se espalha, Genebra, Zurique e além. Se Lutero foi a faísca, outros foram o vento que espalhou as chamas. Na Suíça, Huldrych Zwingli, em Zurique, chegou a conclusões semelhantes às de Lutero, mas de forma independente. Era um humanista e um patriota, e a sua reforma foi ainda mais radical na sua rejeição de imagens, música de órgão e rituais que ele não encontrava na Bíblia. A sua visão era a de uma comunidade cristã onde a Igreja e o Estado trabalhavam em harmonia para promover a vontade de Deus. Em Genebra, a reforma encontrou o seu arquiteto, João Calvino. Um advogado francês exilado, Calvino era um gênio sistemático. A sua obra-prima, a Instituição da Religião Cristã, tornou-se o manual definitivo da teologia protestante reformada. Calvino transformou Genebra numa Roma protestante, um refúgio para protestantes perseguidos de toda a Europa. Um visitante inglês, John Bale, escreveu maravilhado sobre a cidade. Não há lugar no mundo que fosse mais como a cidade do céu, pois tudo é administrado de acordo com a palavra de Deus. A ênfase de Calvino na soberania de Deus na predestinação e na ética de trabalho moldaria o caráter do protestantismo na França, os huguenotes. Na Holanda, na Escócia, através de John Knox, e em partes da Alemanha e da Europa Oriental.
Na Grã-Bretanha, a reforma teve um início político, com a ruptura de Henrique VIII com Roma, mas rapidamente adquiriu uma vida teológica própria, culminando no estabelecimento da Igreja Anglicana, um caminho intermédio único entre o catolicismo e o protestantismo. Na Escócia, o impetuoso John Knox, que havia estudado em Genebra, liderou uma reforma muito mais calvinista, fundando a Igreja Presbiteriana, a Kirk. O continente em chamas e a paz inquieta. A ascensão do protestantismo não foi pacífica. Foi um parto de fogo e sangue. O século XVI e o início do século XVII foram marcados por guerras religiosas brutais. Católicos e protestantes lutaram pelo controle de almas e territórios. Em França, massacres como o da Noite de São Bartolomeu, 1572, onde milhares de huguenotes foram mortos em Paris, deixaram cicatrizes profundas. Um sobrevivente huguenote, o Duque de Sully, recordou o horror. As ruas ecoavam com os gritos daqueles que eram massacrados. Os corpos dos mortos eram atirados pelas janelas. A Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, na Alemanha, foi o conflito mais devastador de todos, um cataclismo que matou milhões e redesenhou o mapa político da Europa Central. A Paz de Westfália, que terminou a guerra, estabeleceu um princípio revolucionário: cuius regio eius religio. De quem é a região é a religião, reconhecendo oficialmente o luteranismo e o calvinismo ao lado do catolicismo e consagrando a divisão religiosa do continente. O estado do protestantismo europeu hoje. Se a reforma deu à luz à Europa moderna, os séculos seguintes testaram a sua vitalidade. O iluminismo desafiou a religião em nome da razão. A Revolução Industrial mudou as populações do campo para as cidades, rompendo os laços comunitários tradicionais. E o século XX, com as suas duas guerras mundiais e a ascensão de ideologias seculares como o comunismo e o fascismo, foi brutal. Hoje, o protestantismo europeu apresenta um quadro complexo e paradoxal. O continente que foi o seu berço é agora um dos mais secularizados do mundo. Nos seus redutos históricos como a Alemanha, a Escandinávia e o Reino Unido, as grandes igrejas estatais, luteranas, anglicanas, reformadas, enfrentam um declínio acentuado no número de membros e na frequência. As majestosas catedrais que antes fervilhavam de vida são hoje, muitas vezes, mais monumentos turísticos do que centros de culto vibrantes. No entanto, a chama não se apagou. Em muitos lugares, ela simplesmente mudou de forma. Há um crescimento notável de igrejas evangélicas, pentecostais e carismáticas, muitas vezes impulsionadas por comunidades de imigrantes de África, América Latina e Ásia. Estas igrejas trazem uma nova energia, um estilo de culto expressivo e um forte sentido de comunidade que contrasta com a formalidade das igrejas tradicionais. O legado cultural do protestantismo permanece imenso e inegável. A ênfase na literacia, para que todos pudessem ler a Bíblia, impulsionou a educação universal. A ética de trabalho protestante, como argumentou Max Weber, ajudou a alimentar o motor do capitalismo. Conceitos como a liberdade de consciência, a democracia e o individualismo têm raízes profundas no solo da Reforma. A jornada do protestantismo na Europa é uma história de transformação radical. Começou com a busca angustiada de um monge pela paz com Deus e explodiu numa revolução que estilhaçou a unidade da cristandade medieval, deu à luz o Estado-nação e semeou as sementes das liberdades modernas. O movimento que uma vez incendiou um continente com fervor e conflito, enfrenta agora o desafio silencioso da indiferença na sua própria terra natal. No entanto, seria um erro declarar o seu fim. A história do protestantismo europeu é uma história de morte e ressurreição, de declínio e renovação. Embora as grandes catedrais possam estar mais vazias, o eco daquele martelo em Wittenberg ainda ressoa. Ele sobrevive no compromisso europeu com os direitos individuais no seu legado intelectual e, mais humildemente, nas pequenas, mas vibrantes congregações que, contra a maré da secularização, continuam a cantar os hinos e a pregar a fé que um dia virou o mundo de cabeça para baixo. A chama, embora talvez mais fraca em alguns lugares, continua inextinguível.